Iniciando a gravação, então. O texto hoje será do Alexandre Filord, da Semiótica Capitalista, Estética e Esquizopolítica. Guattari, o lugar da invenção de si mesmo na micro-revolução do desejo. O texto é só um artigo, né? Ele tem aí 18 páginas, né? A ideia central não é... A estrutura dele não é tão complexa, né? Acho que a gente consegue dar conta dele em um encontro. Uhum. Mas vamos aí, o que vocês acharam? Cara, eu Bom, gostei. vai lá, Helder. Manda. Pode mandar, hein? Primeiro, vou começar aqui fazendo uma ressalva por conta da atualidade desse artigo, né, que é de 2018, bastante recente. E, cara, eu gostei bastante quando ele traz, assim, mais especificamente Guattari, né, essa questão molecular micro, né, na micro-revolução do desejo, que eu estava bastante influenciado, bem mais por Deleuze. E não sei, aqui com o texto dele eu pude ver quão a importância de Guattari e esse envolvimento político dele, né? E, bom, acho que para as palavras iniciais é isso, e ao decorrer do texto a gente vai colocando alguns problemas, algumas perguntas. Eu concordo que você é um texto bem atual e ele vai casar bastante com a última leitura que a gente fez sobre a produção de desejo, sobre o que escapa dos fantasmas e, e como o capitalismo age sobre o desejo, né? Como que as máquinas de capitalismo codificam e estruturam, tentam estruturar e identificar alguns fluxos para lubrificar as suas máquinas, digamos assim, né? E nos deparamos aí com uma leitura que casa bastante com Guattari e explora mais esse lado, o lado da política, né? Guattariana, que vai ajudar a gente também a compreender um pouco mais sobre o que é essa produção de si, né? Tentando escapar do fluxo esquizo, né? Tentando escapar dessa máquina sedentarizante, né? Do capitalismo. E eu acho que é isso, no decorrer da leitura a gente discute mais. E eu acho que é Então... bastante legal esse, tipo... Desculpa, manda. Não, vai lá. Que essa invenção de si, né, ajuda a pensar muito na vida, assim, né, cara? Em tudo, sei lá, se você quiser pensar isso em vários campos, né, atravessa muito, tipo, na formação inicial, formação, constituição enquanto sujeito, aprendizagem, cara, em várias coisas. E vai lá, João. Acho que talvez um dos melhores campos para pensar isso, né, seja a educação, né? Porque me parece que a educação é o lugar por excelência do governo do outro, né? Então, quando você fala sobre algo, sobre poder inventar-se, né? Poder se criar de maneira, poder criar-se de maneiras diferentes, né? Eu acho que isso atinge o âmago da educação e por isso que coloca a gente tantas vezes em questões tão complexas, né? Tão contraditórias e aí a gente fica pensando e falando assim, nossa, que legal, como a gente pode trazer isso, né? Justamente porque faz esse ataque à educação que tem uma intenção de controle de governo bastante presente, né? Concordo, João. Várias vezes aqui eu me peguei pensando na questão do currículo, como ele é constituído, né?
captando aquilo que tem mais de, por exemplo, efervescente no mercado, pegando o que mais rende circularidade para as máquinas capitalistas e transformando e subjetivando máquinas, por exemplo, do currículo, as máquinas do Estado, e derramando esse fluxo, né, esse conhecimento, esse tipo de técnica, e subjetivando, né, os corpos a correrem atrás da cenoura do capitalismo, né? Correrem atrás da produção do capitalismo. E é bem perceptível também que a qualquer momento o capitalismo pode falar: não quero mais esse tipo de ideia. Mudou. E essas pessoas, pessoas que sempre quiseram percorrer essa cenoura, morrem, e elas têm que né, se não... E é a proposta desse texto, né? O que poderia levar a gente a perceber isso, colocar isso mais em evidência, né? Essas pessoas que não se pegam a esse engrenagem vão correr de atrás de novo e morrem, né? Vou dizer que morrem, né? Porque se entrega a um fluxo que toma ele como falta, como nada, né? E a sua produção de fluxo como alguma coisa. E, cara, eu acho que isso faz pensar bastante nesse trabalho, pensando com o que o Rubens vem desenvolvendo, né? Ele coloca algumas questões para o currículo cultural e outros na aprendizagem em si. Como pensar uma aprendizagem, tipo, com o capitalismo, entendeu? Nesse jogo aí. O capital que captura fácil novas criações, invenções, né? Para render dinheiro, igual aquele bonequinho lá do Toy Story, que a menina inventou lá, daí, tipo, o capitalismo capturou e vendeu por cento e pouco na loja, né? Aprendizagem igual. Muito Pensei que bom, você me né? dá spoiler do filme, mano. Pensei que você me dá spoiler do filme, cara. Você não assistiu ainda? Eu só tava esperando. Ah! E, cara, assisti Homem-Aranha. E Homem-Aranha tem uma crítica da hora também, cara. Não assisti Homem-Aranha. Fala aí. Assistiu? Então Não, assiste lá. ainda. Não, depois assiste lá pra gente discutir. Beleza. Na verdade, os dois são uma produção master, né? Mas quem tem uma noçãozinha diferente assim, você fala: caraca, Vou vai assistir lá, João, amanhã. o que você falou? Não assisti nenhum dos dois. Aliás, faz tempo que eu não vou no cinema. Aí, ó. Agora tem que comprar um celular, né, João? Agora tô endividado aí. Ô, louco, bicho. Eu pesquisei aqui, né, até não sei se vocês já sabem, mas da etimologia da palavra pedagogia, né, que vem de paidos, que é o termo, né, da Grécia Antiga, né, vem de paidos e agogê. Paidos, criança, e agogê, condução, né. Então, a ideia de pedagogia já nasce do termo de conduzir as crianças, né, como conduzir as crianças, como conduzi-las da maneira mais correta, da maneira melhor, né. Então, tudo isso vai contra todo um sistema educacional que a gente pensa, né? E que muitas vezes a gente pensa alternativas, mas que no fim respondem aos mesmos problemas, né? E a gente pensa em sair de em colocar nos termos aqui do texto, né? Sair de uma estética tradicional, condutora, para uma aula talvez um pouco mais aberta, alguma coisa um pouco diferente, mas que continua dentro dessa perspectiva de conduzir para algum lugar, né, de problemas que o professor que coloca. E acho que tudo isso ajuda a dar um nó na nossa cabeça quando a gente lê textos desse tipo aqui e tenta trazer para a educação, né? Sim. Bom, o texto em si, eu fiz aqui uma marcação geral só para a gente falar sobre ele como um todo aqui rapidamente, né? E aí eu marquei que ele se divide em duas partes, né?
Então, a primeira ele vai se dedicar a falar sobre a semiótica capitalista dentro do social, né? E como ela se mostra enquanto produção de sentido hegemônica, né? Então, como tudo que nós, tudo não, né? Mas como grande parte das coisas que nós fazemos respondem aos problemas do capital, né? Então, respondem aos problemas, colocando de maneira bem simples assim, correspondem aos problemas do nosso trabalho, correspondem ao nosso problema de produtividade, correspondem aos nossos problemas de como arrumar dinheiro, né? E aí, isso é a primeira parte. E a segunda parte, ele se dedica a falar sobre essa produção dessa estética esquizopolítica, né? E aí, ele vai se dedicar a tentar nos explicar o que seria uma estética esquizopolítica, no que está baseada, e que, de maneira bastante sumária, né, seria uma forma de se pensar e de se inventar de maneira diferente, para além dos signos do dito capitalismo. Né? Uhum. E eu fiz uma relação aqui justamente com o aprender, né? Assim, só para a gente introduzir, com o aprender que a gente vem conversando há bastante tempo, né? E me parece que o que a Castrup, trazendo para a educação, chama de aprendizagem inventiva, ele, num contexto de filósofo, chama de estética esquizopolítica, né? Porque parece que tem bastante relação, né? Eles parecem que estão falando da mesma coisa, só que falando de contextos e a partir de conceitos diferentes, né? Então, eles estão Problema de isso, eles estão usando conceitos diferentes para pensar problemas diferentes, né? Contextos diferentes, mas que no final eles falam coisas muito parecidas, né? Então, parece que o que a Castrup chama de aprendizagem inventiva, ele chama de estética esquizopolítica, né? Cada um, claro, conservando o seu ambiente, o seu contexto, mas são ideias ali que acho que para quem está falando especificamente do aprender, né, tendo as ressalvas necessárias, consegue se basear nos dois, né, e no que os dois escrevem para falar sobre o aprender ou sobre uma estética esquizopolítica. Né? Ah, João. Ia quem falar aí? Alguém? não, pode falar, era eu mesmo. Pode ir. Eu achei. Ele coloca logo no final da introdução dele quais são os caminhos que ele vai seguir, né? Para tentar demonstrar. Primeiro, no seu trabalho, primeiro ele fala que vão ser dois movimentos, né? O Uhum, primeiro é conversar sobre como o capitalismo, como o capitalismo como máquina codifica. É legal que, olha só, as palavras que usam, né? O capitalismo para o capitalismo é codifica e recodifica, né? O capitalismo ele prende e de uma forma, acho que violenta, concretiza, né? Mais uhum, violenta concretiza um entendimento, uma técnica, uma imagem, um gesto. E o segundo é ele conversar exatamente sobre uma produção da singularidade. E como um tempo como diferença, se a gente fosse pegar Bergson, né? Se a gente for pegar Castrup também, por que ela utiliza, né? Porque ela cita que utiliza aprendizagem, porque ela compreende a aprendizagem como o corte mais próximo ao tempo, como o corte mais próximo da invenção, né? Da diferenciação do ser, né? De um fluxo ser-mundo e invenção do ser-mundo, né? E ele vem falando, e ele vem com o termo esquizopolítica, né? Uma produção esquisita para potencializar esse momento da política do corpo, seja a política do corpo com o mundo ou a política do corpo com ele mesmo, não
dizendo que isso acontece em momentos diferentes, né? Que há um casamento bem legal, como você disse, João, com aprendizagem e a isopolítica. Ah, essa última parte que você falou aí deu uma cortada. Você falou que tem uma relação bem legal com a aprendizagem e a esquizopolítica, é isso? Esse finalzinho? É isso. Aprendizagem inventiva e esquizopolítica. Né? Uhum. É bem legal e também acho que dá para pensar isso. Acho que o João que colocou uma questão lá nas pistas em pensar em um esquizo aprender, né? Um aprender esquizo. Você Então, que eu tinha acho. colocado? Foi. É. Foi. Porque eu acho que a grande necessidade, assim, é porque nós, por exemplo, aqui a gente está dizendo que eles estão falando de coisas bastante parecidas, mas em contextos e ambientes diferentes, né? Então, correspondem-se a contextos diferentes, a conceitos diferentes, né? Uhum. E eu acho que dentro da educação física, nós falamos e usamos, pensamos em variáveis como, por exemplo, o corpo, o ambiente, o espaço, os próprios alunos, os materiais, de forma diferente, né? Então, então eu acho que nós podemos pensar em conceitos também diferentes, né? Que pensam e englobam outras coisas, né? Assim como eles pensaram para pensar os ambientes diferentes de fala e de formação deles, né? Então, É isso. por isso que eu defendo coloquei aquele contexto lá e defendo dessa forma, né? Contexto não, aquele conceito, caramba. João, é justamente tirar da educação física esse dualismo educar e físico, né? Sim. Justamente isso. Estamos educando o físico, né? Que físico se quer educar. E outra coisa, você tinha falado da pedagogia e professor, a etimologia de professor é professare, que vem de profeta. Ele que vai profetizar alguma coisa. Acho que por isso que o Galo usa essa metáfora, né? Uhum. Do professor profeta e professor militante. Então. Que acho que parece que o militante ele não usa mais. É. Bom, a minha primeira marcação foi lá na página 3. Não sei de vocês antes. Vamos lá. Página Manda. 3 do PDF. Pode mandar. Então, na primeira linha mesmo, quando ele vai dizer, que eu achei interessante, né? Conservar a faculdade de sentir é uma exigência das multiplicidades de acontecimentos. E aí eu parei aqui a minha marcação, né? Então, eu achei interessante essa parte, né? Então, conservar a faculdade de sentir, né? Está aberto à afetação, à emoção, ao que pode te atingir, né? É uma exigência das multiplicidades de acontecimentos. Ou seja, a todo momento os acontecimentos estão se dando em multiplicidade, mas não a todo momento nós estamos atentos a isso de maneira a ser afetado a todo momento por isso, né? E não que deveríamos estar, né? É interessante que nós não estejamos até porque a multiplicidade ela é muito grande, né? Você, tipo, não tem nem como você estar aberto a todas as multiplicidades. Mas conservar essa faculdade de sentir, conservar essa faculdade de afetação, com ânimo em ser afetada, né? Em ser, entre aspas, emocionadas, aí ele diz que é uma exigência para essa percepção da multiplicidade dos acontecimentos, né? Então, quando a gente se fecha em uma ideia, quando a gente se fecha numa perspectiva, é muito mais difícil estar aberto a todos os possíveis acontecimentos que possam
nos afetar de maneira boa ou ruim, né? Aí depende do julgamento de cada um, não do julgamento extramoral. E é legal também, João, que a Castrup, no livro da cartografia, lá das pistas da cartografia que eu tô lendo, ela coloca isso como uma das pistas, né, da cartografia, a multiplicidade, e outra é em relação à atenção, entendeu? Uhum. Dentro de um encontro ocorre, tipo, uma multiplicidade de agenciamentos, de potências, de desejos, daí, tipo, vamos falar assim, uma pesquisa ou em uma aula, você tem que ter, tipo, uma atenção para estar atento em alguma coisa, senão, tipo, acontece muita coisa, tipo, sempre vai passar algo, né, escapar, uma Uhum. aprendizagem, sei lá, como tudo, sempre escapa, né? Daí, então, uma das pistas é a atenção. Daí ela defende a ideia, bem legal. Uma É, das coisas que eu tento exercitar no estágio com o Rubão é essa faculdade do sentir, né? Vamos chamar desse jeito. E é muito interessante, porque daí quando os alunos e as alunas começam a se envolver, né? E aí você começa a anotar para fazer algum comentário. Normalmente você anota um, aí o outro fala, e aí você já é afetado por aquilo que ele fala, você anota, o outro fala, você anota, sabe? E Uhum. surge muita coisa para ser falada, surge muita coisa para ser debatida. E aí muitas vezes você até esquece o que o primeiro falou, porque já tá no terceiro, no quarto, ou então você não tem tempo para comentar e para falar sobre todo mundo, né? E talvez nem precise você ficar comentando todo mundo, é mais interessante o que eles estão falando. E mas é só para chamar atenção a isso, né? O quanto, de repente, num debate simples, assim, né? De 10, 15 minutos, surgem tantos assuntos e tanta coisa. E muita coisa que às vezes a gente dá corda e quando a gente vê, tá acabando a aula, sabe? E aí a gente teve uma puta de uma conversa, mas que não tava ali no cronograma, não tava no planejamento. Mas que a gente conversou sobre aquilo e foi bem legal. Por exemplo, quando teve acho que é Massacre de Suzano, né? Que aconteceu na escola lá, o pessoal que queria falar daquilo, cara. Eles estavam desejantes por aquele assunto, sabe? E a gente conversou sobre aquilo, durou a aula inteira, fugiu totalmente do cronograma do que a gente queria. Aliás, do que a gente queria não, né? Do que tinha planejado anteriormente, né? Mas foi uma discussão totalmente imanente, rizomática ali, que foi para diversos assuntos, que a gente foi, que a gente voltou. E isso só pôde acontecer porque nós tentamos conservar essa faculdade do sentir, né? Então, para estar aberto à multiplicidade do acontecimento, daquilo que todos estavam trazendo, do que a gente poderia falar também. queria colocar aí nessa que vocês cortaram, que vocês observaram, de entregar a atenção um devir, né? Devir atenção. Se as multiplicidades do encontro são muitas, são exatamente multiplicidades, que podem afetar de diversas formas, a atenção ela está num devir, né? um devir, um devir mesmo dos nossos órgãos sensitivos que estão coexistindo para um devir atenção, né? Um devir desejante, um devir de potencialização da escrita, da fala, ou até de uma ação do próprio corpo. Então, eu só queria dizer se as multiplicidades são inúmeras, o fato de estarmos atentos ou termos atenção a ela é um devir, né? Um devir atenção. Devir atenção, ou marcar isso. Eu acho que dá até uma pesquisa isso. Eu não sei, cara, porque, eu, tipo assim, porque devir atenção não é reconhecimento. Pode ser reconhecimento, né? Quando a gente taca a pedra aqui quando se tem uma educação pelo reconhecimento, né? Era só Uhum. reconhecer, reconhecer e agir sobre de uma determinada forma, de uma forma correta, de uma forma funcional, de uma forma técnica, para resolver o problema.
Mas o devir atenção, se eu pensar a atenção, ou até leva em consideração o reconhecimento e o não reconhecimento, potencializa pensar se, por exemplo, o desejo como fluxo das máquinas, entende? Uhum. O devir dos meus olhos, o devir da minha audição, o devir da minha visão, o devir da minha audição, visão e. Uhum. Eu acho que isso casa-se bastante também para pensar com avaliação, entende? Tipo, como que eu vou avaliar, talvez dentro de uma perspectiva, tentando escapar de uma prova tradicional? Não sei, entende qual que vai a sua atenção no processo, nesse processo de devir, atenção enquanto devir, né? É por Ah, isso que, legal. por isso que quando a gente fala em avaliação, né, e o Nera frisou bem naquele curso, né, a avaliação ela não está presa ao momento da nota, né? O momento da nota não é a avaliação. Então, normalmente aquele papel que a gente passa para poder quantificar, né, alguma coisa, para dar uma resposta dentro de daqueles quadradinhos com o nome, dentro de um diário, né, que você precisa colocar no sistema lá uma nota. Então, aquilo não é um processo de avaliação, né? O processo de avaliação está ocorrendo sempre, né? O processo de avaliação está ocorrendo todo dia. Então, e você percebe as diferentes afetações, né? E você percebe as diferentes falas, né? As diferentes escritas. Nossa, se eu separando fala e escrita aqui, Derrida ia dar na minha cara. Mas você separando, você consegue perceber a, a diferenciação das singularidades, né? Quando a partir das aulas, né? A partir das discussões, dos filmes, de tudo aquilo que das leituras, né? De tudo aquilo que a gente fala e é muito interessante, né? E isso tudo tá ali dentro de um processo de avaliação, né? Esse é o processo de avaliação que a gente consegue ver a diferenciação de si, né? A diferenciação da diferenciação dentro não, né? Nas próprias singularidades, né? E, e isso que é bacana, né? E que é possível a gente acompanhar dentro de um processo de formação, né? E que não precisa ser necessariamente quantificado, né? Que não precisa passar por um julgamento moral, mas que a gente consegue ver e que talvez seja melhor captado por um processo cartográfico, né? Uhum. E aí o Helder pode sempre falar melhor da cartografia aí, porque o cara tá manjando demais. Ei, Elder? Oi, oi. Então, é justamente isso um dos princípios da cartografia, né? Essa sensibilidade ao que ocorre no, em relação ao acontecimento ali, né? Naquele eterno retorno do mesmo da diferença, né? Conforme os agenciamentos, né, que as pessoas vai tendo, é notável a mudança, né, da Uhum. fala e como atua-se no mundo e tudo mais. Mas é que às vezes também escapa, né? Mas Como sim, assim? vamos falar assim, talvez em uma aula não são todas as pessoas que têm a voz ou que querem falar, entendeu? Daí cai dos princípios também da cartografia, que é a atenção, né? Você Mas disse que nem tudo consegue ser registrado? sim, sim, mesmo dentro de uma cartografia, entendeu? Que Ah, sim. tem que se escapar de um método qualitativo e quantitativo e qualitativo, mas claro, né? Tipo, vai depender de quem vê, né? Vamos falar, sei lá, duas pessoas na mesma aula fazendo uma possível cartografia ou acompanhando uma aula entendem conteúdo diferente, né? Uhum. Também cai no tempo em Bergson. Mas é isso aí, cara. Bom, minha outra marcação ainda é na página 3 aqui, não sei se. Lá no finalzinho, não sei se vocês marcaram alguma coisa no meio aí. Não, marquei. Deixa eu ver aqui.
Tá certo, não marquei não. Manda bala, João. Então eu marquei aqui, ó, como se verá a esquizofrenia. Estão vendo ali no último parágrafo, metade do último Sim. parágrafo. Uhum. Isso aqui é interessante pra gente e cai numa discussão que a gente teve lá no outro encontro do antiédipo. Como se verá, a esquizofrenia, nesse sentido, será tomada como marca exterior ao limite capitalista, ou seja, como um corte nos signos condicionantes dos territórios existenciais da máquina capitalista. Por isso mesmo, o texto se propõe a pensar uma dimensão estética voltada para a afirmação de uma esquizopolítica da existência como lugar da invenção de si mesmo. Mas o mais importante é até esse primeiro ponto, né? E eu percebi um uso da ideia de corte que talvez seja um pouco diferente do que a gente discutiu no antiédipo, né? Mas vamos chegar lá. Então ele põe assim, ó, como se verá, a esquizofrenia nesse sentido será tomada como marca exterior ao limite capitalista. Ou seja, né, a esquizofrenia ela foge um pouco daquele conceito que nós estamos acostumados de uma pessoa com esquizofrenia, né? Da doença esquizofrenia. Mas em algum sentido ela tem um paralelo com isso, né? Porque a ideia da esquizofrenia, e isso é pensamento meu, tá? Não estou me baseando em ninguém, então eu posso estar enganado quanto à escrita do Deleuze do Guattari. Porque a esquizofrenia, ela nada mais é, né, do que a classificação a partir de alguém que age de uma maneira, vamos colocar assim, diferente ao extremo, né? De alguém que você não consegue governar, de alguém que você não consegue prever a atitude, entende? Então, se o capitalismo, dentro de um sistema social, ele pretende, através dessa estruturação da semiótica, né, exercer o poder, porque o que é o poder, né? Pensando com Foucault, é uma ação sobre ação, né? Então, se o capitalismo ele tenta estruturar esse campo de ação, né, aqueles que infringem a risca desse limite, aqueles que vão além disso e falam e falando de maneira bem simples assim, né, aqueles que tentam inventar a si de maneira diferente, ou seja, que não tentam seguir que tentam não seguir essa regulação capitalista, em algum sentido eles seriam esquizofrênicos, né? Por quê? Porque eles fogem ao campo de estruturação de ação que foi colocado pelo capitalismo, né? Então, parece que a ideia de esquizofrenia, ou mesmo de um desejo esquizo, está muito próximo desse atravessamento, desse limiar que o capitalismo coloca, né? E pelo menos eu estou vendo a esquizofrenia dessa forma. Então, João, eu acho que você não foge nesse pensamento seu do que o Deleuze e o Guattari falam. E outra, ficou até que interessante as outras palavras que você usou, né, para expressar, para se expressar. Eu acho que, por exemplo, o esquizo é entregue ali Deleuze e Guattari como uma forma de deslocamento de um subconsciente codificado. É um subconsciente jogado ao triângulo edipiano. Então, você não falou que o esquizo é o estranho ao máximo? Então, que ninguém consegue prever o que ele será, o que ele vai ser, o que ele vai fazer. Ele pode matar alguém, ele pode, né? Uhum. Uma multiplicidade. Essa multiplicidade, esse esquizo, é justamente entregue por Deleuze e Guattari
o nosso subconsciente. Um subconsciente metaforizado aí pelo esquizofrênico. A imagem do esquizofrênico. Cara que você não sabe nada dele. Cara que não tem documento de identidade, cara. Nem a própria pessoa, nem o próprio ser que possui um subconsciente sabe dele. Entende? Mas ela ocupa e é ocupada por esse subconsciente. Ela é e faz parte de uma máquina, de um processo, né? De uma máquina, de um processo, de uma produção, de uma produção. Mas, aí que vem, né? É esquizo estar para além? É esquizo estar para além. Quer dizer que vai fazer alguma loucura? Não. Ele não quer dizer nada. O subconsciente não está aí para dizer nada. Não está aí para dizer que vai ser bom e não está aí para dizer que vai ser mal, né? E eu acho que o esquizo foi utilizado numa metáfora por Deleuze e Guattari, que a gente usa aqui, né, para se expressar, porque são tantas multiplicidades, né, para tentar fugir, né, do triângulo de piano, para tentar explicar esse processo do processo que é o subconsciente, dessa multiplicidade que possui o próprio subconsciente e que a consciência muitas vezes e que é também um produtor da consciência, né, que vem a consciência, que provoca os devires. Né? É isso aí. Sim. É, que me faz pensar no esquizo, né, enquanto erro, né, aquilo que escapa, aquilo que foge. E aí me veio na cabeça aquele texto do Mário, que ele fala da diferença, a diferença sempre enquanto marcação negativa. Tipo, se você é diferente, ganha-se uma marcação enquanto negação. Esquizo é diferente, é ruim, entende? E é por aí também que eu entendo, pensando com o João e com o Paulo. Eu acho que essa é a lógica, cara, da diferença classificada enquanto doença, né? Então, e na escola e na educação a gente vê muito isso, né? Então, se a criança ela não senta, ela é hiperativa, né? Se ela faz alguma outra coisa, ela é tal coisa. Se ela faz não sei o que, ela é esquizofrênica. Então, se ela não, se o 2 mais 2 não deu 4, ela precisa tomar remédio, né? Então, a esquizofrenia classificada enquanto doença é uma adjetivação sempre negativa da diferença, né? Bom, aí depois ele vai, na página 4 ele vai entrar na explicação da, da máquina capitalista enquanto produtora de sentidos hegemônica, né? E aí a minha próxima marcação vai ser lá na página 9. Não sei se vocês têm alguma coisa antes. Oi, peraí. Na 9 a sua? É, minha marcação desse capítulo é na página 9. Não sei se vocês têm antes. Lógico que eu ia falando aqui, não tinha. Tava assim. Alô? Alô? Tava cortado, mano. E eu ia falando aqui. Esqueci. Eu achei que você tinha. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu vi seu microfone Não, fechado. eu ia falar assim que eu tinha na página 6 do PDF. Vamos lá. Aqui no. Deixa eu ver. No terceiro parágrafo, no ponto final. Implica dizer
Viu aí? Uhum. Viu? Implica Sim. dizer que o implica dizer que o capitalismo difundido pela máquina de Estado serve para estancar e interditar a emergência de qualquer processo de desarranjo, de contestação e de insurgência capazes de abalar a integridade do sistema. Aí vem o que você falou, né, João? Os caras estão aí para normalizar as coisas. E o Helder também, né? Os caras estão aí para normalizar as coisas. Uhum. Dividir o que é erro e o que é normal. E essa é a máquina deles, né? Erro e o que é normal. Erro e o que é normal. Só isso. Interessante isso, né? De estancar e interditar a emergência de qualquer processo de desarranjo. É, né? Colocou bem, que eu achei legal. Então, o desarranjo é aquilo que é desarrumado, né? Aquilo que sai do lugar, né? É. Então, Uma palavra. interditar e estancar é barrar, né? É tampar. Então, a interdição daquilo que sai da norma, né? Uhum. E, cara, eu acho que essa frase explica, essa sentença aqui explica bem a ideia desse capítulo, dessa sessão, né? Eu acho que ela não é muito complexa e me parece que a ideia central é justamente essa, de mostrar como a máquina capitalista está quase como onipresente em relação à produção de sentido dentro de uma vida social, né? Da significação das coisas a partir da própria lógica, né? Uhum. Então, eu acho que basicamente é essa a ideia dessa sessão. Tem aí, Alder, alguma coisa? Cara, eu tinha marcado na 7, mas foi coisas que a gente já discutiu também na codificação, decodificação e a sobrecodificação. Eu marquei na página 9 aqui, no parágrafo que iniciou na 8 ainda. 9. Bora lá. Tá lá. É assim que tudo que é do domínio. Uhum. Achei. Sim, manda. É assim que tudo que é do domínio da ruptura, da surpresa e da angústia, mas também do desejo, da vontade de amar e de criar, deve se encaixar de algum jeito nos registros de referências dominantes. Ou seja, isso aqui explica muito bem o modus operandi de uma ideia da máquina capitalista, né? Então, assim, o que ele está dizendo aqui? Que todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente produz e aquilo que nós não produzimos também, né? Aquilo que a gente cria, ama, aquilo que é da ordem do desejo, tudo isso deve de alguma forma se encaixar nos referenciais dominantes. Ou seja, você não pinta um quadro porque você quer pintar um quadro, porque aquilo te traz alegria, te dá potência de pintar aquilo, né? Você pinta um quadro porque você precisa vender, né? Você pinta um quadro, Dar like. isso, porque você precisa expor, né? Então, ou sei lá, você anda de bicicleta, não porque você gosta de andar de bicicleta, você gosta de ver a natureza, porque gosta de ver o vento batendo na cara, mas porque você precisa filmar, né? Porque você precisa gastar calorias para postar no Facebook, né? Para você não parecer gordo na foto, entre outras coisas, né? Então, você não pode assistir um Boa. filme porque você está perdendo tempo e você devia estar produzindo alguma outra coisa, né? Então, basicamente é essa lógica de produção capitalista presente nas Sim. subjetividades, né? Então, o que você está fazendo é porque você precisa dar uma resposta de produção, né? Então, a gente precisa ir num grupo de estudos, não porque a gente gosta de debater aquela filosofia,
mas porque aquilo precisa dar algum retorno na faculdade, porque aquilo precisa dar algum retorno no seu emprego. E aí você pega que você faz grupo de estudos e você coloca no seu currículo para alguém olhar e falar assim, nossa, como ele estuda, né? Então, Nossa, que foda. tudo isso tem uma lógica de produção perversa por trás disso, né? Então, por trás não, né? Sim. Tá no discurso, não tem nada por trás disso. Ali. Mas é muito bacana essa parte, né? Muito bom, cara. Sim. Acho que é uma das questões centrais, né, dessa sessão, cara. Pensando a Uhum. partir disso, do capitalismo. Então, quando nós encontramos pessoas viciadas em redes sociais, né, nós poderíamos dar diversas explicações, né? Eu estava até assistindo o Provocações esses dias, né? Que foi com o Pedro Cardoso, o famoso Agostinho Carrara. Foi da E hora, hein? ele estava falando lá que quando nós entramos no Instagram, a gente dá alguma impressão que a gente tem alguma relevância na sociedade, né? Essa é a análise que ele faz, parte mais para uma análise psicológica, né? Mas a gente pode fazer também uma análise de alguém que é muito influente no Instagram, a partir de uma análise de uma subjetividade capitalística mesmo, né? Não só daqueles que ganham dinheiro, mas daqueles que se expõem, daqueles que postam, daqueles que precisam tirar foto do que estão fazendo, né? Uhum. Todo dia eu abro o Instagram, tem gente lá postando foto do treino, tem gente postando foto dos livros, né? Tem gente postando foto do livro e na natureza, ou sei lá, só postando foto na natureza. Então, isso tudo parece que corresponde a uma lógica de exposição, de produtividade, né? De que a pessoa não está ali só porque ela está ali, mas ela está ali porque ela precisa demonstrar aquilo, ela precisa dar algum feedback pro, pro contexto de vida dela, né? Que entra dentro dessa lógica. Né? Eu achei essa frase muito pra gente pensar isso. Né? Ô, João, ele põe uma citação do Guattari aqui embaixo, seria muito legal até para a Bruna na iniciação dela, eu acho, que ela vai falar da criança, né? Ela falou assim, ó, como evitar que as crianças se prendam às semióticas dominantes ao ponto de perder muito cedo toda e qualquer verdadeira liberdade de expressão? De expressão, né? Uma pergunta. Sua modelagem pelo mundo adulto parece efetuar-se, de fato, em fases cada vez mais precoces e de seu desenvolvimento, especialmente por meio da televisão e dos jogos educativos. Cara, eu me peguei andando, sabe? Me peguei pensando. Eu tenho alunos que entram na academia com celular e saem com celular. A gente sai na rua e o pessoal tá com celular e toda hora filmando aquilo que estão fazendo. Em certos momentos eu me pego, tipo, poxa, estou postando isso, porque eu acho que eu tenho que postar isso, porque eu me prendo a fazer isso. E você fica, caramba, essa geração que está vindo agora está nascendo junto com os computadores, toda essa revolução tecnológica e joga informação, né, de como ser, de como que é o mundo numa tela, né? Uhum. E sedentariza a própria invenção do mundo, porque o mundo que se tem ali já é inventado. Não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas faz um papel de, por exemplo, uma imaginação. Pô, a imaginação pode ser um corte de um processo, de um subconsciente produtivo, né? Mas está ali o dinossauro desenhado, colorido, bonitinho, representado, e vem um gato falante voando, sabe? Tome, coma a sua comida, Uhum. faça isso, faça aquilo, tome vacina, blá blá blá. Não estou falando que isso é errado, ruim ou mal, mas eu estou falando como esse processo de subjetivação ocorre. É como isso produz Tem uma a resposta. subjetividade paralela a essa lógica, né? Então,
escove sempre, obedeça a seus pais. Sempre 2 horas por dia. E tem isso. Todos os desenhos têm uma narrativa de uma moral. Uhum. Moral. Todos os desenhos. Os desenhos têm uma moral. Geralmente, de vez em quando, você tem um desenho que eu vejo que minha prima assiste, que ele é ligado para engenharia. Você vê que está ensinando física lá para as crianças, entende? Uhum. E é muito legal porque esses dias eu fiz um. Eu mandei lá no grupo, eu não sei se vocês viram, um link com o site da Poca, da UFSCar. Eu vi, mas eu não abri não, foi mal. Tem vários cursos lá É, para fazer. Eu fiz um lá, de 2 horas, né? Chamado Ensino Híbrido no ensino superior. E, e aí o cara falando é. sobre. Tem um tópico lá que ele fala sobre avaliação, justamente, né? E aí ele vai falando de avaliação de uma forma bastante interessante, sabe? Ele fala sobre a avaliação do professor, que fala assim, né? A avaliação precisa ser além do professor e do aluno, mas precisa ser do aluno com o professor, do professor com a instituição, do aluno com a instituição, da instituição com os funcionários, dos funcionários com a instituição, sabe? Tipo, dos alunos com os funcionários. E, 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 É. E aí você vê isso dentro de uma lógica da própria CPA, que a gente que agora vocês, né, são, que a gente precisa responder isso, né? E que a gente não responde só pela CPA, mas a gente responde também por um órgão que vai lá e vai avaliar essa CPA, né? E que um órgão que é regulamentado pelo governo que vai avaliar esse órgão, que esse órgão está avaliando a CPA. E a CPA está avaliando os alunos os professores, os funcionários, enfim. E aí quando você vê um cara que ele vai almoçar, né? Por exemplo, eu tenho um parente que faz isso, né? O cara vai almoçar, ele tira uma foto do almoço dele, né? Então, o que é isso, senão também uma lógica de avaliação constante, né? Então, o cara precisa demonstrar aquilo que ele vai almoçar, assim, sabe? Arroz, feijão e salsicha, e o cara tá tirando foto e de alguma forma se expondo ali para avaliação daquilo que ele vai almoçar, entende? A comida tá esfriando e o cara tá postando no Instagram. E, e aí a gente vê essa lógica sendo difundida em vários campos, né? Então, por exemplo, no desenho que você está falando, né? No desenho que está ensinando engenharia. Então, o desenho ele não pode ser só pelo desenho, né? Ele tem que ser um jogo educativo. Você tem que estar assistindo o desenho e vendo e aprendendo alguma outra coisa, né? Eu, por exemplo, eu tô pensando nisso agora, né? Não tinha nem pensado antes. Mas eu normalmente normalmente jogo Final Fantasy assistindo vídeo no YouTube sobre os caras que comentam sobre política, entende? Então eu não posso estar só jogando a porra do jogo, eu tenho que estar lá assistindo vídeo sobre política, porque senão é um tempo perdido, eu preciso estar fazendo outra coisa, né? Então, pensar como essa lógica capitalista atinge a gente em todos os campos, né? Cara, achei bastante legal, Paulo, esse comentário que você fez aí sobre a criança, como o Guattari vem pensando ela, e como você pensou a partir disso, né? E como o Philord se expressa aqui, né? Que o texto dele ele fala sobre a micro-revolução do desejo, né? E me fez pensar, sei, uma micro-revolução, uma revolução menor na formação, entendeu? Tipo, no ensino básico, que a Bruna quer fazer o trabalho, né? Tipo, esse aspecto de menor. Como pensar essa educação menor para as crianças? Eu não sei. É isso. boa. Alô, estão aí? Sim, só Tá. vendo aqui o que eu marquei. Falou. Ah, Vamos passar para
a estética esquizopolítica, o lugar da invenção de si mesmo na micro-revolução. Acho que é a próxima sessão mesmo. Isso. Para mim, o que eu tenho marcado aqui de mais importante é na 13 e na 14. Eu não sei se vocês têm alguma coisa antes. Deixa eu... Não, acho que eu marquei uns aqui, mas a gente discutiu. eu também marquei aqui mais para mim me localizar, mas não um problema pertinente. Então vamos direto para a definição aqui da esquizopolítica. E aí eu tenho uma questão aqui que eu não dificilmente consigo responder. Oi, Paulo? Página 13? É. Beleza. Então, lá no primeiro parágrafo, né? Não no parágrafo que começa na 12, mas no primeiro parágrafo que inicia na página 13. Ali, mas é em defesa. Uhum. Poxa, Então aqui ele vai começar. Oi? Onde, João? Desculpa, eu não achei. Mas é em defesa. Achei. Ah, tá, beleza, achei. Então aqui ele vai começar a dar as bases do que seria essa estética esquizopolítica, né? É que eu tive essa impressão no texto, assim, que ele não ficou tão preocupado em definir o que era, né? Ele passou de uma maneira um pouquinho mais rápida, assim, pelo que me pareceu, sobre alguma definição do termo, né? Mas e até porque seria um pouco contraditório, né? Ficar balizando aqui o que é uma estética esquizopolítica, né? Porque, querendo ou não, é um movimento singular, né? Então o que vai adiantar ficar definindo o que é isso? Porque para cada um vai ser uma coisa, né? Uhum. Então ele põe assim, mas é em defesa de uma estética do risco. Quer dizer, em defesa de experiências do sentir e do perceber fora do arrimo do sistema de redundâncias dominantes, que a recusa a todo o sistema de modelização semiótica deve operar. Arrisca-se nesse sentido? Arriscar-se nesse sentido implica na criação de estratégias não apenas contestatórias da máquina capitalista. Entretanto, envolve o desmanche de suas engrenagens, de suas conexões. Implica um corte no fluxo de suas verdades e na sabotagem de sua energética, mantida pelos mecanismos de sujeição social e de servidão maquínica. No risco, ainda está a ousadia, a coragem virtuosa de confrontação e a astúcia criativa contra as algemas de subjetivação. Para tanto, se é compelido a inventar tudo, a criar, a assumir perigos, a arriscar-se, a produzir a produção estética contra a modelagem. Eis o lugar da estética esquizopolítica. Compreende-se por estética esquizopolítica toda e qualquer experiência do sentir e do perceber que, afirmando um território existencial da sensibilidade e da percepção, para além das consistências semióticas da máquina capitalista, coloca toda a homogeneização estética em xeque. E aí eu termino aqui a minha marcação. Ou seja, essa estética esquizopolítica é nada mais, nada menos do que arriscar-se na possibilidade de inventar, de criar ou de escolher por outros sentidos que não seja o sentido hegemônico das práticas e das lógicas capitalistas, né? A estética esquizopolítica é um convite à criação, ou pelo menos a tentativa, de modelagem da sua própria subjetividade, não mais subjugada à estética do capital, né? E aí é por isso que no finalzinho ele diz: para tanto se é compelido a inventar tudo, a criar, a assumir perigos, a arriscar-se, né? Por quê? Querendo ou não, assumir uma estética esquizopolítica é também um risco, né? É o risco da taxação, é o risco do discurso que interdita, né? É o risco do discurso discriminatório. Por quê?
Porque a lógica dominante é justamente a lógica da produção, a lógica do rendimento. Então, quando se intenta produzir um novo fluxo, criar um novo caminho, uma nova perspectiva, parece óbvio que seremos confrontados por uma lógica maior que nós mesmos, né? Então, uma estética esquizopolítica, nesse sentido, pensando o conceito, né? Então, quando a gente pensa em estética, a gente pensa sobre um cuidado em relação à beleza, vamos colocar assim, entre aspas, né? Quando a gente pensa em esquizo, a gente está pensando aquilo que nós comentamos sobre a esquizofrenia, né? Então, Uhum. o avanço sobre os balizamentos da lógica do capital. E quando a gente pensa em política, a gente pensa isso dentro de uma relação dentro de uma relação social, né? Então, é esse pensar, essa estética, é esse cultivar-se e tentar criar para si uma estética que consiga confrontar essa linha, né, de balizamento, essa linha que diz até onde você deve ir, né, até onde você pode chegar e onde você deve voltar, né. E essa estética se dá dentro de uma produção esquizo no social e por isso política, né. E eu venho pensando dessa forma. Sabe, João, quando ele fala para mim esquizopolítica, essa política desse que está englobado ao esquizo, ele me remete à existência de mais máquinas. Não de uma máquina, mas máquinas coexistindo, né? Máquinas que se aproximam, se afastam. Então, quando ele vem me falar, por exemplo, esquizopolítica, pode ser a política que eu tenho com um objeto, com uma forma, com outra pessoa, com uma outra existência, comigo mesmo. Continua sendo política, eu acho, penso eu. Né? Sempre estamos aqui, nesse caso, coexistindo. A invenção de si, eu, e do mundo, eu, outros. Outros que também estão, né, se diferenciando. Eu não sei se aí seria. Eu não pensei em social, porque para mim, social seria algo meio territorializado, sabe? Talvez pelas ciências sociais, alguma coisa assim. Você pode me dizer o contrário, tipo, falar que é social, é um conjunto de pessoas que de forma organizada compõem um sistema. Eu penso esse político como molecular, coexistência de coisas, pessoas, coisas, coexistência de eu com o meu devir, entende? Uhum. Então, eu penso em política atrelada ao social, justamente porque se você pensar a criação de si, se você pensar o devir da sua singularidade, ou a, a produção, ou a edificação da lógica capitalista na sua subjetividade, você não pode pensar esse processo isolado ao processo da máquina social. Por quê? Porque você não é uma singularidade a partir de uma identidade que está no âmago do seu ser, né? Você é essa singularidade justamente porque você faz parte da máquina social. Então, pensar a si e produzir a si
de maneira diferente, ou tentar dar vazão, né? Estar mais aberto aos afetamentos da multiplicidade para se pensar de maneira diferente. Pensar a si de maneira diferente é pensar o social de maneira diferente também, né? Eu venho pensando dessa forma, né? Porque a gente não podemos nos pensar em lado oposto ao social ou em lado oposto à natureza, né? Então, essa é, como a gente discutiu lá no Antiédipo, né? A primeira frase, né, que eles colocam, né? Tudo é máquina. Então, não há diferenciações. Pensar em si é pensar no social, né? Pensar no social é pensar em si, porque esse si se dá dentro de um campo de existência possível dentro daquele contexto em que se vive. Então, por isso que eu venho pensando o social, né? Esse político enquanto social, e que mesmo no trato de si, é um trato com o contexto maior. Né? Mas aí, lógico, né? A gente pode pensar de maneira diferente. É. Não, agora entendi. O conceito da Castrup me ajuda a fazer algumas relações aqui também, com o conceito que eu acho que ela, no livro dela, ela afirma, não sei se alguém mais fala disso, uma política cognitiva e uma esquizopolítica. Entende? Tipo, essa política cognitiva que a gente trabalha, que eu pretendo também operar com, no minha pesquisa, não sei, talvez tenha relações, eu não sei se cabe aqui, mas é algo de mais estratégia, assim, entendeu? Pensando, tipo, ó, o capitalismo tá aí, mas o que a gente pode fazer para escapar? E, tipo, ó, eu posso escapar, mas se eu fizer algo muito diferente, eu posso ser mandado embora, entendeu? Uhum. Então, é bem atuar nessa fronteira, entendeu? Tipo, ó, eu posso fazer, sei lá, uma aula esquiza, assim, de falar, meu Deus, vai destruir o mundo. Quando ela fala, putz, é uma revolução menor ali, entendeu? Dentro do contexto, dentro da realidade. Mas só que isso me ajudou a pensar, mas também está dentro do contexto aqui do texto que vocês discutiram. A gente Sim. vem discutindo. Na página 14 ela fala sobre. Ela faz um. Ele faz um comentário interessante aqui, né? Depois da citação direta. A inventividade de tal estética. Ah, sim. Achei. Então, achou, Helder? Achei. A inventividade de tal estética é consoante à inventividade de si mesmo, entendendo por si mesmo o território existencial possível com o qual o campo do desejo pode ser afirmado, o que já faz por si só um conector real de micro-revoluções. Então, ele coloca, né, a inventividade de tal estética, né, então pensar uma estética esquizopolítica é consoante à inventividade de si mesmo, ou seja, é também pensar um si mesmo, né, entendendo por si mesmo o território existencial possível com o qual o campo do desejo pode ser afirmado. Então, entender esse si mesmo enquanto uma possibilidade do contexto em que aquele desejo se afirma. Né? E pensar nessa estética esquizopolítica enquanto invenção de si, e vamos dizer, entre aspas, a liberação desse desejo, né, é por si só um conector real de micro-revoluções. Ou seja, já são
pensar a estética esquizopolítica enquanto invenção de si mesmo, pensar a criação de si mesmo de maneira diferente, já é uma micro-revolução, né? Então, e aí eu vejo para a educação física aí no currículo cultural uma potencialidade gigante de pensar a si mesmo de maneira diferente, né? Pensar a si mesmo dentro de um contexto social, né? Parte desse contexto social de maneira diferente e o quanto isso é já uma micro-revolução, né? Claro, outros currículos podem potencializar esse pensamento, né? Até para de outras formas, de outras maneiras, mas eu vejo no currículo cultural isso a todo momento tentando ser feito, né? E esse movimento que me parece interessante. Sim. E que me parece ser um movimento que é preciso buscar na formação, seja inicial ou continuada, né? O movimento da micro-revolução, da criação de si, do pensamento do campo, né? E não o movimento da aquisição do conteúdo, né? Não a formação, não enquanto algo do que melhor se pensou para a educação naquele campo, mas a formação como um espaço de produzir novos problemas pro campo. E novas respostas, claro. Talvez até o direito aos próprios problemas, João. Sim, sim. Problemas de quem? Dos formandos, dos professores. Deleuze, né, dava aula de um jeito assim, né? Acho que outros professores também dão. De, tipo, trazer os problemas e dar uma aula daquilo que ele está pesquisando, não daquilo que ele já sabe, né? Exato. Aquilo que ele... Não daquilo que ele busca compreender, né? Mas daquilo que ele está pesquisando, que ele está indagando, o problema que ele tem, né? Sim. E com isso, o currículo cultural também, concordando com o João, assume uma potencialidade bastante forte, né? Porque de acordo com os problemas imanentes ali do tempo e espaço é realizado determinado trabalho, né? O trabalho do Wellington mesmo lá, ele começou querendo abordar o Free Fire e foi parar em basquete, né? Caramba! Não sei como surgiu essa entrada aí desse tema, mas foi parar em outro bastante diferente, né? De Uhum. acordo com a imanência dos problemas lá. É isso aí, cara. Isomático. Muito louco. As minhas marcações mais importantes acho que era até aí, acho que deu pra gente com isso que a gente marcou, deu para conversar bem sobre a ideia do texto, né? Mas aí não sei se vocês têm outra marcação que vocês acham que vale a pena trazer. Cara, eu acho que também não tenho, não. É, eu também não, cara. Acho que só no final, na página 16 aqui, que o Helder começou, na página 16, antes da abertura das considerações finais, a última citação direta aqui. A linha antes, né? No 16? É, assim, para mudar de percepção e de, e de maneira de sentir. Ah, sim. O Helder começou, como ele começou bem, né? Não adianta. Isso é uma. Não tem o que a gente pensa, né? Não tem uma teórica e uma prática, né? É tudo uma mudança de si, uma forma de expressão que a cartografia tenta registrar, mas ao mesmo tempo escapa, como o próprio Helder disse, né? Mas é uma potência em si. Então, não está fora da vida.
não está fora da realidade. Não há uma diferenciação total de prática e teórica. Mesmo que se tenta dividir no cartesianismo clássico, né, no sistema arborizado, nas lógicas, né, não tem. Ele vai colocar assim, ó, nessa citação: para mudar de percepção e de maneira de sentir, é preciso mudar a maneira de agir. Em última instância, quer dizer, mudar a maneira de viver. Então, se pretende entender essa diferenciação, diferenciar na própria vida, né? O Helder falou, pô, é uma mudança de vida, da vida mesmo. Sim. Porque se a gente for pensar, né, nós estamos lendo esse texto, né, e esse texto ele nos afeta de diferentes maneiras, né? E essas diferentes maneiras de nos afetar já nos tornam outros, né? Já nos torna a nossa maneira de enxergar diferente, a nossa maneira de escrever diferente, né? Uhum. Então, essa separação entre teoria e prática, né, talvez seja um recurso que nos ajude a escrever cientificamente, né? Mas pensar isso enquanto fato, vamos colocar assim, é bastante duvidoso. Né? Sim. E o que eu acho interessante também, tipo, a gente está meio que escapando um pouco do conceito de pós-crítico, né? O Rubens coloca no trabalho dele esse conceito e faz uma definição, né? Que, tipo, estudar autores pós-críticos não quer dizer que você seja, né? E aqui a gente vem mais caminhando em relação ao diferente, né? Tipo, a partir desse encontro eu vou pensar, vou agir de forma diferente. Isso que, sei lá, me potencializa mais, eu penso assim, escapando desse conceito ainda pertinente. Eu fiquei com uma última dúvida aqui, gostaria de compartilhar e ver a opinião de vocês. Mas é algo que me faz pensar um pouco assim. A questão seria: quem inventa a si mesmo? Conseguem entender a pergunta, não? Quem inventa a si mesmo? É. Olha, cara, eu não sei se eu falaria quem inventa a si mesmo. Deve-se existir um alguém que se inventa? Aí eu venho com Cara, outra pergunta. Deve existir um alguém que se inventa? eu acho que existe um personagem nesse meio, entende? Personagem conceitual em meio a esses agenciamentos coletivos. Isso aí, hein, João? Nossa. Mas se existe. Helder, mas se existir um personagem conceitual, ele deve ser uma faísca, talvez uma faísca devir, né? Do encontro. É. Uhum. Não que ele É, está no encontro, mas é um devir do encontro. quem sim. Quem se É, inventa? Deve existir alguém que se inventa? se pensando a partir de tudo enquanto máquina e produção de máquina, né, cara, fica difícil pensar isso, né, tipo um sujeito, talvez um sujeito centrado, né, dá a entender que se inventa, né, sujeito racional, não sei, cara. Então, acho eu, né, que para os caras é óbvio que não é isso, né? Uhum. Mas o que que é então, né? Eu não consigo, não sei. Ô, João, você tá me lembrando, eu tava lendo o Bergson, o livro dele, Evolução Criadora, acho que é Revolução Criadora, deixa eu ver aqui o nome para não pagar mico.
Cara, e ele entrou numa evolução criadora. Ele entrou numa concepção assim, né? O que é o nada? Que o nada nos persegue por muito tempo, né? Então, se eu ficar calado, fechar meus olhos e tentar pensar no nada, já não é nada, porque eu aguardo que o nada exista. Então é alguma coisa. Estou aguardando que o nada exista. Então é alguma coisa, entende? Uhum. Então, linkando aí, né? Deve existir alguém que se inventa não existe? Não sei se é isso, né? Porque se a gente tá falando, se nós estamos discutindo sobre alguém que não existe, ao mesmo tempo a gente está afirmando a sua existência como um erro, né? Como alguma coisa. Mas eu acho que por exemplo, se essa pergunta sua fosse nômade, um processo nômade, ela andasse por todas as singularidades, esse alguém que se inventa seria muita coisa. Seriam outras muitas perguntas. Se essa tivesse vida, péssima. Bom, acho que encerramos com essa questão, então. Dá pra colocar debaixo do vídeo lá. Deixemos anotado. Vou anotar essa que o Paulo comentou também, assim, esse deve haver alguém que se inventa, né? Como uma provocação também, né? Que Provocações! Provocação. Genial. parece ser uma necessidade, né? A gente achar esse algo que se inventa, né? Será que a gente precisa pensar nisso? Como não Ai, pensar nisso? ai de mim, É. provocação. Ai de mim. Bom, vou parar a gravação aqui então. Beleza. Beleza. Aquele abraço. Aos que ficam, aquele abraço. Pô, a gente falou o nome do artigo?